Oi, boa noite para vocês. Bem-vindos a mais uma aula de Física 4. Bom, tinha falado para vocês que essa aula aqui ia fazer um resumão do que foi visto, né? E é isso que eu vou fazer. A hora que eu comecei a ver tudo que a gente já olhou no curso, realmente tem bastante coisa, mas vocês acho que ainda está difícil de perceber tudo que dá para fazer com o que a gente já viu. Então, esse resumo é para detalhar algumas coisas que são importantes e fazer alguns exercícios para ver se ajuda vocês, tá? Bom, a primeira coisa que a gente viu é o seguinte: a gente reviu equações de Maxwell integral, o que elas querem dizer, chegou na expressão das equações de Maxwell pontual e mostrou que ela dá uma equação de onda. Aí a gente analisou essa equação de onda e chegamos que ela tem uma forma que é a onda plana, que significa que você basicamente está olhando a variação do campo em uma direção apenas. E aí ela tem várias propriedades que a gente detalhou todas elas e é importante que fique bem sedimentado esse conceito para vocês. Bom, então aqui o E a gente está usando para campo elétrico, né? Então ele tem uma direção de vibração e aqui é a direção E1 chapéu e a amplitude é zero. E a direção de propagação é o K vetor, que é o vetor de onda, né? E a relação do ômega, que é a frequência angular, sobre o K é igual a frequência em hertz vezes o comprimento de onda, que é igual a 1 sobre a raiz dessas constantes do meio. Isso vale, a gente deduziu isso assumindo que o meio não tem carga livre e não tem corrente. Então isso vale basicamente para qualquer dielétrico. Essa parte é interessante, porque eu falei isso, mas eu não fiz nenhum exercício detalhado do que isso significa. Então, isso tem bastante coisa implícita nisso daí. Eu vou entrar nisso no exercício que a gente vai fazer em seguida. Agora, ó, e as outras coisas que são importantes saber disso daqui é o seguinte: a relação entre as direções. Então, o campo magnético da onda é sempre perpendicular ao campo elétrico e ambos são perpendiculares à direção de propagação. E eles obedecem uma relação. Espera um pouco, dá licença aí. Bom, tem uma relação vetorial entre eles, que é eu sabendo dois, eu calculo o terceiro. Entre os módulos, que relação a gente viu que tem? Que o módulo do campo E é igual ao módulo do campo B sobre a velocidade da luz. Só que aqui eu pus C, e o C é usado para a velocidade da luz no vácuo ou no ar. Então, se ele tiver em outro meio dielétrico, vai ser um V, que é diferente de C. Bom, isso também vale para as amplitudes, né? Aqui, porque eles têm basicamente essa relação entre as amplitudes dele. E o produto vetorial é uma das relações importantes, é que o campo magnético, produto vetorial com a direção de propagação, vezes a velocidade, dá o campo elétrico. Por que essa relação é importante? A gente usou ela quando a gente calculou o potencial vetor, tomou o rotacional, obteve o campo B, e a partir dessa relação a gente obteve o campo E. Essa é uma aplicação direta dessas relações. O que mais que a gente viu?
Bom, a gente viu que a equação de Maxwell ela permitia uma outra solução. Ela permitia uma equação onde o campo elétrico e o campo magnético, né? Ele tem o vetor campo elétrico, ele varia com a distância à origem da fonte, né? Então, essa onda esférica é mais voltada para onda produzida de uma radiação, né? Você tem um ponto que você está gerando radiação e está espalhando no espaço. E, então, você tem essa dependência do módulo, da amplitude do campo com a distância à origem. E essa dependência, né, ela é do tipo um valor constante que cai com a distância, cai com o módulo da distância. Então, precisa tomar cuidado aqui. Por exemplo, às vezes eu anotei E0 sobre R. Aí precisa tomar cuidado que o E0, nesse caso, quando ele está dividido por R, a unidade dele é volts, né? Então, por quê? Porque o campo, a unidade é volts por metro. Como tem o R embaixo, então o A tem que ter unidade de volts, essa constantezinha que eu pus aqui, né, que dá a amplitude do campo, amplitude máxima dele, é um A sobre R. E ele tem unidade de volts, o A. Bom, e além disso, só brincando com as equações de Maxwell, dá para mostrar que existem dois modos independentes. O que esses dois modos independentes quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu tenho uma onda, que ela tem um campo elétrico, que vibra na direção E1 chapéu, ela não afeta em nada, né? Ela não, a não ser que eles tenham uma origem comum, né? Alguma coisa na origem deles está criando uma correlação entre eles. A princípio, eu posso ter uma onda vibrando numa direção e outra numa outra direção, sem que exista efeito de uma sobre a outra. Só que a hora que eu estou superpondo dois modos independentes, o que acontece? Se eles estão em fase, né, tem esse φ aqui, esse ângulo de defasagem que eu pus aqui, o φ é zero, é chamado de polarização linear. Se esse φ é diferente de zero, eu tenho polarização circular e polarização elíptica. Bom, isso aqui foi algumas coisas que a gente viu, que era diretamente brincando com a equação de Maxwell. Isso nos levou ao espectro eletromagnético, porque a gente viu que todas essas soluções, a solução do campo da onda eletromagnética é sempre uma frequência, sempre tem uma frequência. E ela é sempre descrita como se fosse uma superposição de ondas harmônicas, né? Então, qualquer pulso, qualquer coisa que se produz de radiação eletromagnética é sempre descrita como uma superposição de ondas. De ondas senoidais, né? Aqui, ó, eu estou pondo esse espectro aqui, é que alguns exercícios que a gente vai fazer, eu uso algumas frequências aqui, então é só para chamar a atenção de alguns valores. Olha, onda de AM, que é onda de rádio, né? O comprimento de onda está na ordem de centenas de metros, 10 a 2, frequência 10 a sexta. Microondas está na frequência de 10 a 10, então já é gigahertz. Aqui é megahertz, aqui é gigahertz, tá? E o visível está lá na faixa de 10 a 15 hertz. Tá bom? Então aqui só chamando a atenção, né? Que quando você está no vácuo ou no ar, você tendo uma frequência, sempre calcula o comprimento de onda, ou vice-versa, usando a velocidade da luz. Tá? Bom, que outra coisa importante que a gente viu no curso? É que as ondas são produzidas por cargas aceleradas. Então, toda vez que uma carga é acelerada, ela emite radiação. E como que se calcula isso? Eu tenho uma fonte de radiação, uma corrente, que a gente representa por uma densidade de corrente, que é esse J aqui, né? Que é ampere por metro quadrado. E você integra isso no volume da fonte. E a gente viu que exatamente que o potencial vetor ele pode ser determinado através dessa integral.
Isso aqui é chamado um potencial retardado no tempo, porque o tempo T' que entra aqui nessa densidade de corrente, ele está defasado no tempo em relação à posição de observação do potencial vetor. Por exemplo, se eu observo o potencial vetor na posição R no instante t, e ele foi produzido na posição R' no instante t'. Então a gente viu alguns exemplos de como usar isso daí. Eu até deixei um exercício para vocês fazerem. Eu sugeri, na verdade. Vocês fizeram? Alguém tem alguma dúvida daquele exercício lá? Aqui. Oi. Pelo jeito ninguém tentou fazer, né? Então se vocês tiverem... Professor, Oi. eu tentei fazer sim, mas eu não consegui sair muito do lugar. Eu cheguei nessa fórmula aí que o senhor colocou, mas depois, sei lá, tentei isolar a integral, mas eu tenho certeza que está errado. Não tive muito êxito, não. Mas eu tentei sim. Ah, legal então. Obrigado por ter tentado. Bom, agora que vocês tentaram, eu sugiro vocês darem uma lida nesse... Aqui, ó, nesse livro, um dos livros textos que a gente está seguindo, do Raya, que tem na página 511, que é o capítulo 14 dele, tem a radiação eletromagnética, e o primeiro exemplo que ele dá, ele descreve a emissão de radiação por dipolo, né, que ele chama de dipolo hertziano, é exatamente aquela questão lá, tá? Então ele explica aqui como é que calcula, ó, tem a corrente num comprimento D, num fio com comprimento D, aí como é que chega no aquela integral na densidade de corrente, ele fica, em vez de ser J num volume, vai acabar ficando a corrente num dl. Que era a primeira parte do exercício que eu tinha proposto, né? Fazer isso aqui e mostrar quanto que ficava essa densidade de corrente aqui, essa integral da densidade de corrente, como pôr. Isso aqui vai ficar a integral de IDL. E aí ele vai fazer toda a solução, que é muito, muito parecida com o que a gente fez. Só tomar cuidado que a notação dele, o J que ele usa E, a menos J aqui, ó, esse J dele é o nosso I, é o número imaginário que está lá. Tá? Ele faz uma separação aqui. Ele chega numa expressão parecida que a nossa, que tem vários termos. Né? E o que é importante é esse que cai com R aqui. Os outros é desprezado. Né? E a parte final, o que vai ser diferente vai ser em vez de ficar a frequência ao quadrado, vezes o momento de polo, fica a corrente vezes o D. Então, vocês dão uma olhada, se tiver alguma dúvida e não conseguir fazer, a gente conversa, tá? Mas aqui está a resposta final dele, né? O campo elétrico e o campo magnético, que ele usa o campo de indução magnética, né? Esse seno teta, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso resolver isso aí na próxima aula, mas ele é muito, muito parecido com o que a gente fez em aula. A única parte difícil é realmente o J, a integral do J, que você tem que pôr a integral de IDL. Ok? Espero que vocês tentem fazer. Bom, estava falando, a gente viu essa parte aqui e viu uma aplicação. Né? Então, aqui que a gente usou aquele caso, a gente calculou o A aqui e calculou o B e depois o E através dessa relação. Aí a gente entrou na radiação de dipolo elétrico. O dipolo elétrico é uma carga, duas cargas positiva e negativa, separada de uma distância L, e isso varia no tempo, senoidalmente. Né? Chega uma radiação, faz a distância, o L, variar aqui, né? Então vai ficar uma amplitude máxima desse dipolo,
vezes uma dependência temporal. Que a parte real disso aqui seria um cosseno de ômega t. E esse dipolo tem uma direção de vibração, que é essa direção E chapéu, epsilon chapéu, que corresponde à direção de vibração da onda eletromagnética que está incidindo nele e fazendo ele vibrar. Então, isso aqui é um processo de espalhamento de radiação. No caso, quando tem um fiozinho lá, não é um espalhamento, aquilo é uma antena que ele está gerando. Você põe a corrente, você monta um circuito, esse circuito faz passar uma corrente alternada lá e ele emite radiação. Mas a matemática é muito parecida, só muda essa constante aqui na frente. Bom, o que é importante enfatizar desse exercício, dessa demonstração que a gente fez? É o seguinte, olha, aqui na frente sobrou essa constante, cai com R, né, aqui, e tem esse termo de polarização aqui, que eu discuti muito pouco com vocês sobre isso, e ele é uma coisa importante, tem muita física envolvida nele. Então a gente vai fazer um pouco de demonstração disso daqui, né? Como é que brinca com esse coeficiente de polarização e depois também com esse momento de dipolo, usando dados mais próximos possível de um experimento. Tá? E por último, o que a gente viu que é bastante importante, que é o vetor de Poynting. Esse vetor de Poynting, qualquer radiação, onda eletromagnética, que você faz o produto do campo elétrico dela, produto vetorial com H complexo conjugado, isso te dá a potência transportada como sendo o fluxo do vetor de Poynting através de uma área. Então tem uma área aqui, ó, tem uma onda chegando, a quantidade, a potência que atravessa essa área, que seria a energia por segundo, né? É o watts, que é joules segundos, é essa integral que está aqui, ó. Tá? A direção é o S escalar o elemento de área. É isso que, falando assim, eu não sei se vocês conseguem perceber como usar ela direitinho. Então, vou fazer um exercício disso também. E a outra coisa que é interessante é saber que o módulo do vetor de Poynting é a intensidade média. E você sempre pode calcular ela, um meio do epsilon c, do campo elétrico, produto escalar com o campo elétrico complexo conjugado. Isso, para eliminar, quando você está usando a representação complexa, isso aqui já te dá a intensidade média. Então, esse meio que está aqui vem porque é intensidade média. Eu elimino toda a parte de oscilação da potência, né? E seria eu olhar em dado intervalo da onda quanta energia ela está transportando. Então, não estou fazendo isso. Eu simplesmente olho quanta energia ela transporta como sendo a intensidade média aqui. Então, é basicamente aí vai ficar a intensidade, a unidade. Então, o S é o módulo dele é a própria intensidade e a direção dele é a direção de propagação da onda, é a direção do vetor de onda, né? o K-chapéu. Então, uma unidade que é interessante a gente sempre ter em mente que é o seguinte, olha, esse μc, usando a relação que define a velocidade, né? Você vê que o εc é igual a 1 sobre μc. É só passar um μ para lá e o c para cá que você vê que μc vai ser 1 sobre c quadrado. E o μc é fácil de lembrar, né? Porque é 4π vezes 10 a menos 7 vezes 3 vezes 10 a oitava. Então vai dar 120π. A unidade disso é volts ao quadrado por watts. Se vocês lembrarem de eletricidade, quanto que é a potência de um circuito? Olha lá, o circuito está sendo alimentado por uma diferença de potencial V, passa uma corrente I por ele, né? Então a potência é V vezes I. Só que o I, a corrente, também é V sobre R. E então fica V ao quadrado sobre a resistência igual à potência.
Portanto, V quadrado sobre a potência tem unidade de resistência, de ohms. Então, o μC igual a 120 π, que é um número fácil de lembrar, em alguns lugares se chama, isso é unidade em ohms, né? E eles chamam a resistividade, impedância do vácuo. Vários livros textos dão essa nomenclatura para esse valor aqui, tá bom? E esse exercício que eu vou fazer agora vai ajudar vocês a perceberem para que se usa isso. Então, o exercício que eu estou propondo para vocês pensarem é o seguinte. Eu tenho uma onda que ela tem 1 MHz. 1 MHz é ali a onda de rádio AM. Propagando na água. A permissividade relativa ou constante dielétrica da água, que a gente vai chamar de εr, o R de relativo, né, é 81, que é um número bastante grande. Dado isso daqui, determine o comprimento de onda e a velocidade de fase V da onda. Então, comprimento de onda, tudo bem, é só pegar as constantes ali e também a velocidade. Se você for ver, você pode perguntar assim, por que a velocidade de fase, né? E não simplesmente a velocidade da onda? O que acontece é o seguinte, olha, quando você está trabalhando no vácuo ou no ar, né? Ou no meio sem polarização e sem carga e sem corrente, a velocidade da onda, aí você tem uma onda monocromática. Se você tem um pulso, você pode somar várias ondas, né, com frequência diferente para dar a forma desse pulso. E eles todos vão ter a mesma velocidade. Aqui. Então, a velocidade de fase, que vai ser a velocidade da luz, é igual para todos, ou seja, esse pulso se move sem se deformar. Mas a hora que eu ponho isso no meio, que ele vai ter um índice de refração diferente para cada comprimento de onda, para cada frequência, esse pulso vai se deformar, porque cada onda vai ter uma velocidade de fase diferente. Então, é por isso que ele enfatiza a velocidade de fase. Mas se eu estou falando de um único modo, numa única frequência, essa velocidade de fase é a velocidade da onda. Então, a primeira parte do exercício é calcular o comprimento de onda e a velocidade da onda nesse meio, e a expressão dos campos E e H para uma amplitude máxima do campo elétrico E de 0,1 volts por metro. Então, isso aqui ele é bem simples, mas não é tão simples assim para quem não tem prática de fazer isso. Aqui é só uma coisa que eu quero comentar. A água, como vocês sabem, que se eu chegar numa frequência de micro-ondas, que seria gigahertz, os dipolos das moléculas de água ficam virando para cima e para baixo. E é isso que produz o aquecimento na água pela micro-ondas. Tá? Então, nesse exercício, a gente está considerando a água como um dielétrico. Né? Por quê? Porque a frequência é baixa. Eu estou em megahertz. Isso aqui não está provocando perda da onda ao atravessar a água. Tá? Então, ela tem esse comportamento dielétrico, a gente não precisa levar em conta a perda de energia. Se eu tivesse que levar a perda, como é que eu faço? É isso que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula, porque até agora a gente falou de uma onda em meios dielétricos ideais e geração de onda. A gente não falou ainda de como a onda interage com o meio que não é um dielétrico ideal. Bom, então vamos pular isso aqui e começar a fazer. Bom, essa resposta A. A gente sabe que a razão entre o ômega e o K dá a velocidade, então eu posso tirar o K como sendo ômega dividido por V, que já é a velocidade de fase. O V é 1 sobre a raiz das constantes da permeabilidade vezes a raiz, né, da permeabilidade vezes a permissividade. Aqui. E aí que se usa, por exemplo, o valor da permissividade relativa ao constante dielétrica é a razão entre
a permissividade do meio dividido pela permissividade do vácuo. E essa foi a informação que é dada. Isso aqui vale 81. Nesse caso da água. Isso é, se eu não me engano, da água destilada. O μR relativo, né, é o μ do meio dividido pelo μ do vácuo. Que, em geral, para dielétrico ideal, isso é 1. Tá? A não ser que eu tivesse algum átomo com propriedade magnética lá. Não tem. Então, usando isso aqui, a gente pode calcular a velocidade. Então, ficaria 1 sobre a raiz da permeabilidade magnética, que vai ser o mesmo valor que a gente conhece, né, do vácuo. Vai ser o μ0, porque o μr é 1. Vezes 1 sobre a raiz do εr sobre o ε0. O único que é diferente de 1 é esse... Não, desculpa. Só o εr que é diferente de 1. Tá? Então, aí fica 1 sobre μ0 e ε0. Esse é o C. Que a gente usa o μ0 e ε0 para indicar que é do vácuo quando é necessário. E aí sobrou 1 sobre a raiz da constante dielétrica aqui da água, que é 81, vai dar 9, né? Mas tudo bem, por aqui você vê que aí vai ficar o C sobre a raiz disso. Então a gente já vê que a velocidade dessa onda de 1 MHz na água, ela vai ser 9 vezes menor. Tá? Vai dar aqui o 3 dividido por 9, vai dar o 3 embaixo, fica 10 oitava dividido por 3, ou 0,33 vezes 10 oitava metros por segundo. Esse aqui era o jeito de calcular a primeira parte do item A, que era calcular a velocidade primeiro. Aí, se eu for calcular o comprimento de onda, aí sim eu uso essa relação que estava aqui em cima. E o V, 1 sobre V é multiplicar pela raiz dessas constantes. Aí eu ponho de novo em função do valor do vácuo e do valor relativo entre elas, né? Aqui vai ficar de novo a raiz das constantes do vácuo vezes aqui. Então isso aqui vai ficar 2π sobre lambda, é o valor do K, né? É ômega sobre C, que saiu daqui, ó. A raiz de μ0 e ε0 é 1 sobre C. Então ficou C aqui embaixo, vezes a raiz do valor relativo da permissividade. Aí se eu substituo, né? Ele disse que a onda, a frequência é 1 MHz. Então a frequência angular eu multiplico por 2π. 2π vezes 10 a sexta, radianos por segundo, dividido pela velocidade da luz, vezes a raiz de 81. Então isso aqui vai dar 9, dividido por 3, vai sobrar 3 em cima. Vai dar 6π. Bom, aqui eu já pus o valor final aqui. Podia ter deixado o π em evidência, ficava mais fácil para ver. Dá um valor da ordem, o vetor de onda, né? 0,1885 radianos por metro, que é o valor do K, isso aqui, o módulo do vetor de onda. Se eu inverto isso, divido por 2π e inverto, né? Eu vou ter o comprimento de onda, que vai dar 100 dividido por 3. Então, o comprimento de onda dessa radiação, dessa onda aqui de 1 MHz na água, é da ordem de 33 metros. Se for comparar com o vácuo, tá? Então, em vez de estar na água, essa onda de 1 MHz está no ar. Quantas vezes maior é esse comprimento de onda? Você vai ver que vai dar 9 vezes maior. Ó. Que o ômega sobre C, que está aqui, ó, é o vetor de onda no vácuo. E ele é multiplicado por 9. Significa que o comprimento de onda está sendo diminuído por 9. Então, no meio, né? Então, o ômega zero, que seria o do vácuo, o lambda zero, que é o comprimento de onda no vácuo, seria o comprimento de onda no meio vezes a raiz da permissividade, que daí é 300 metros. Tá vendo como muda bastante de um meio para o outro? Aqui. Bom,
Alguma dúvida nisso aí? Acho que está tranquilo, né? É só tomar cuidado com as continhas, com o significado das coisas, né? Então você tem que lembrar que quando ali eu ponho a velocidade da onda, aquelas propriedades da onda dielétrica como μ, é tudo isso que está embutido ali, entendeu? Que ele tem, cada material, para cada frequência, vai ter uma constante relativa. Constante dielétrica e constante magnética também, relativa do vácuo. Agora vamos fazer a parte B. A expressão dos campos E e B para uma amplitude máxima de 0,1 volts por metro. Bom, então o campo elétrico eu calculo diretamente. Ele está me dando que o E0 é 0,1 volts por metro. O campo eu posso representar como cosseno, para não ficar aquele imaginário lá que é bom para fazer conta, mas para representar a onda, às vezes, não é. Então, aqui fica o valor do K vezes o X. Então, na hora que eu ponho o X aqui, o que eu estou dizendo? A onda se propaga na direção X. Então, o que eu vou calcular, a direção do campo elétrico, ela é perpendicular ao X. A frequência está aqui, né? É 1 MHz vezes 2π vezes o tempo. Então, eu posso chamar aqui de E qualquer coisa, mas eu tenho que indicar que é perpendicular ao X. Então, eu chamei, por exemplo, de EY. Bom, para calcular o H, o que eu preciso? Bom, eu sei que o campo magnético, a amplitude do campo magnético vai ser a amplitude do campo elétrico dividido pela velocidade, que agora é a velocidade da onda no meio. Tá? O campo de indução, a amplitude dele vai ser a amplitude do campo magnético dividido pela permeabilidade magnética. Aí, se eu substituo B por E0 sobre V, eu fico com essa relação aqui. Então, de novo, a gente substitui o V por isso aqui, né? Eu só estou mudando o E do meio pelo valor relativo, pela constante dielétrica, né? Da água. E aqui é interessante notar que então vai ficar o seguinte, ó. Aqui em cima tem a raiz do Mi, e aqui embaixo tem a raiz, raiz do Mi0 sobre Mi0. Então fica a raiz de Mi0 embaixo. Fica isso daqui. Eu só quero chamar a atenção para vocês, na hora de fazer conta, que vale a pena lembrar do seguinte. A raiz, essa primeira raiz aqui, do ε0 sobre o Mi0, o inverso dela é aquele valor que eu tinha falado para vocês, que vale 120 π-ohms. Ó, Mi0 vezes C. Se eu substituo C por 1 sobre a raiz de Mi0 ε0, vai ficar o Mi0 sobre ε, a raiz de Mi0 sobre ε. E isso a gente viu é 120 π-ohms, que seria volts quadrado por metro. Isso aqui é chamado por watts, né? Isso aqui seria chamado de impedância do vácuo, tá? Usa esse valor porque é muito fácil de você lembrar. Lembra se você tivesse que fazer a conta, você tivesse que lembrar o valor do ε0? Vocês lembram de cabeça quanto é? É 8,8 vezes 10 a 12, menos 12. Mas é um valorzinho mais chato de lembrar. Então, lembrar desse valor ajuda. E de como essas relações entre velocidade e essas constantes aí. Bom, então, agora basta substituir o que eu sei no H0 para obter o valor dele. Então, a raiz da constante dielétrica vai ser a raiz de 81. A impedância do vácuo, 120 π-ohms, 0,1 volts metro. Qual a unidade do H? Aí, ó. Como eu estou pondo volts aqui, ó, e aqui é ohms, volts dividido por ohms é ampere. Então, a unidade do H vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 3 ampere metro. Tá? Bico, não? Então, como é que fica o campo? Bom, a fase dele aqui dentro é igual, né? E o H vai ficar isso aqui, a amplitude dele é esse número que a gente determinou, a unidade é ampere metro e a direção é Z ou menos Z. Aí que tá.
Se eu coloquei Y aqui, então eu calculo a direção do B como sendo a direção de propagação, que é o X, produto vetorial com Y, que vai dar o Z. Se eu tivesse colocado Z aqui, ó, aí o produto vetorial da direção de propagação X com não, o contrário, direção de propagação X com o Z, né, vai dar menos Y. Aí eu teria que lembrar de pôr o menos Y aqui, tá? Senão ficava errada a resposta. Então você é livre da escolha, mas precisa tomar cuidado que o produto entre a direção de propagação, produto vetorial, com a direção do campo E, tem que dar a direção do campo H. Feito? Simples. Alguma dúvida nesse exercício? É a aplicação Professor, Oi, fala, velho. esse campo H, então, é um campo magnético. Ele é chamado de indução magnética. Tá. Você sabe por que ele foi definido? Por que se usa ele? Porque é o Não. seguinte, o campo magnético, ele muda de acordo com a permeabilidade magnética do meio. E o campo H não muda. Porque ele é sempre o B dividido pela permeabilidade magnética do meio. Então ele não vai mudar. No vácuo ele é o mesmo valor que ele é dentro do material. Então é só uma definição. Entendi. Tá bom? Beleza. Valeu, professor. Falou. Ok? Mais alguma dúvida disso daí? Olha lá, hein? O uso simples da propriedade de onda plana que a gente viu das relações de Maxwell lá. Olha, respondendo essa pergunta, se o mesmo vale para o campo D. Como é um dielétrico ideal, sem carga livre, sem corrente, eu poderia escrever também, né, o campo E em função do D, mas aí teria que multiplicar pelo epsilon zero aqui. Entendeu? Pelo epsilon do meio, né? Então aqui o epsilon do meio seria o epsilon zero vezes a constante dielétrica, que seria o epsilon R, o valor relativo lá. Se eu fosse escrever aqui em função do D. Ok? Bom, vamos lá. Vamos mudar a página, ver o que vos espera agora. Bom, eu falei do vetor de Poynting e da intensidade, né? O módulo do vetor de Poynting é a intensidade e o vetor de Poynting tem a direção de propagação da onda. Então, aqui é um exemplo simples, o mais simples que eu pude imaginar, que até o Rafael fez um parecido na sala. Só que vale a pena enfatizar como se usa a relação entre a direção de propagação e a normal da área, que a gente usa para fazer a integral. Então, tenho a luz solar, intensidade de 1.400 watts por metro quadrado, é um valor padrão usado, acho que é o valor máximo. Tá? Incide num coletor que tem 3 metros por 2 metros, com um ângulo θ de 30 graus. Se a eficiência desse coletor é 20%, qual energia eu coleto do Sol por mês? Essa que é a questão. Então, bom, aqui está o vetor de Poynting, que é I. Então, esse I que está aqui é esse valor, 1.400 watts por metro quadrado, na direção de propagação. Aí o que eu preciso fazer para calcular a potência que está chegando no meu coletor, que está disponível para o meu coletor? É a integral do S vezes o elemento diário, vezes a área da superfície. Eu ponho uma integral porque nem sempre ela é simplesmente um plano. Aí você tem que ver, só conta a componente de S que atravessa a área, não a que é tangente. Então, por isso que tem o produto escalar aqui. Então, aqui vai ficar o K-chapéu, produto escalar K normal da área. Aí que vem a questão. Aonde que eu defino a normal? Ela é para fora, ou seja, na superfície que a onda está chegando,
ou na superfície oposta. Tá? Por isso que eu pus esse exercício, só para deixar mais claro. Então a gente faz um desenho assim, ó. Aqui está o vetor de Poynting chegando. Né? A normal é do lado oposto que ela chega na área, porque é a quantidade que vai atravessar que me interessa. Então o K-chapéu, a direção de propagação é essa vertical, e ele está a 30 graus. Daqui. Então a normal que está a 30 graus do K. Tá? Então esse produto aqui, ó, vai dar o cosseno do θ, que aqui o θ é 30. Então, na hora que tiver um enunciado dizendo esse ângulo, assim, precisa ficar bem claro que ângulo que ele está. Né? É o ângulo com a normal, não o ângulo com a superfície. Porque vocês poderiam pensar que seria o ângulo com a superfície, aí seria 60 graus. Seria o complemento dele. Então, no cálculo do vetor de Poynting, é sempre a normal da área na direção oposta ao que o S chega. No sentido oposto, né? Desculpa. Bom, aqui como é uma área plana, né? Então a normal é constante nessa área, sai tudo para fora aqui. Vai ficar integrado na área, aqui, que é a área da placa, né? Então vai ficar a intensidade que chega, a área vezes o cosseno do ângulo. Essa é a potência disponível. Ou seja, essa é a quantidade de energia que o meu coletor pode captar. Mas aí que entra, qual que é a eficiência dele? Então aqui foi dada uma eficiência de 20%. Então a potência coletada nada mais é do que 0,2, né, da potência disponível, que está chegando ali. Aí essa conta vai ficar 0,2, 1.400 watts por metro quadrado, 6 metros quadrados, que é a área total, vezes o cosseno 30. Então, não mudou muito, uma coisa cancelou outra, ficou basicamente 1.455 watts. Aí se eu pego em um mês, são 30 dias, agora eu vou assumir que o tempo de sol, sei lá, que está realmente chegando ali, né, seria 8 horas de sol. Só que não é sempre com 30, mas dentro aí suponha que ninguém está falando que é o dia passando, né? Pode ser um coletor que acompanha o sol e fique sempre com esse ângulo. Então, se o ângulo ficar sempre fixo, né, a 30 graus, isso daria por mês, né, 30 vezes 8, vai dar 350 kWh. Então, isso aqui é watts. Se eu multiplico por 8 horas, né, seria watts-hora. Aí, vezes 30, ficaria watts-hora no mês inteiro. Só que aí eu divido por 1.000, né, e ponho o quilowatts aqui. Se algum de vocês já chegou a olhar a conta de energia da residência que vocês moram, vocês vão ver que ela vem nessa unidade, quilowatts-hora. Tá? Geralmente é dessa ordem de grandeza. Ah, é isso. Ficaram com alguma dúvida disso? É uma aplicação simples do vetor de Poynting, do que significa que a potência é a integral do vetor de Poynting produto escalar com elemento de área. Tá? Aqui tem um experimento que eu mesmo fiz para matar a curiosidade dessa energia que chega, que é o seguinte, tem um reservatório de 500 litros, aí você calcula para aquecer a água de 1 grau, qual é a energia que eu preciso. Ele estaria 0,58 kWh, que é 2.093 kJ. Bom, a experimento é do contrário. Aqui é de trás para frente. Aí vai lá eu medir que em 1 hora de exposição a temperatura do reservatório subiu 2,3. Então, o coletor tem uma área de 6 metros quadrados, 20%, porque eu chutei, acho que eu vi na especificação do fabricante, 20%. Quanto que seria a intensidade para dar esse aumento aqui? Então, eu cheguei com a intensidade média durante o dia, né? Sei lá, o aquecedor, o coletor está num ângulo, durante o dia esse ângulo varia, né?
Então, em média, isso equivalia a 1,1 quilowatts por metro quadrado, e não 1,4. Tá? Daí daria essa potência de 1,32 quilowatts, que dividido por isso aqui dá o quantos graus aqueceu a água, que é o que eu observei. Tá? Então, num dia, um aquecedor, um coletor com essas especificações, chega a coletar a temperatura subir até quase 20 graus. Bom, essa é uma coisa bem simples, tá? A gente não falou ainda da recepção da energia, mas só para mencionar, o que está envolvido nesse processo de coletar o calor da luz? Isso que está envolvido é o seguinte, a onda chega e ela tem um campo elétrico. E na parte metálica, nos componentes escuros ali, né, você tem carga se movendo. E esse movimento da carga em função do campo elétrico tem uma resistência ao movimento. E essa resistência produz calor. E é isso que é passado para a água. Tá? E a gente vai ver mais depois dessa parte de recepção. Bom, para a gente fazer uma aplicação um pouquinho mais sofisticada desse negócio do vetor de Poynting, vale a pena relembrar vocês do que é a definição de ângulo sólido. Então, fiz aqui o desenho de um ângulo sólido meio extrapolado, né, fora de proporção aqui, mas só para enfatizar bem. Aqui. Bom, primeiro, isso aqui está em coordenadas esféricas. Eu tenho um elemento de área aqui, que esse elemento de área ele é definido pela variação do ângulo θ, que é esse dθ, e pela variação do ângulo φ, que é esse dφ aqui. Quanto que vale essa área? Então, a primeiro, que é mais fácil de ver, né, tem essa área aqui vai ser o Lφ vezes o Lθ. Quanto que é o Lθ? Bom, aqui é R. Se eu vario de um dθ, que traz ele até aqui embaixo, esse comprimento vai ser simplesmente R dθ. Que é isso aqui, ó, o L0 é isso aqui. Agora, para fazer o do φ, eu tenho que lembrar que o φ ele gira perpendicular ao z. Então, eu preciso projetar o R no plano perpendicular ao z, que vai dar R seno θ. Aí sim, o R seno θ dφ dá esse Lφ. E aí esse elemento de área, a área dele, né? Que nessa escala gigante que eu fiz não é exatamente isso, mas se for umas variações pequenas do dθ e do dφ, isso aqui é a área dele, é o Lθ Lφ, que vai dar R quadrado, seno θ, dθ, dφ. Tá? Isso é a área disso daqui. O que é o ângulo sólido? Ângulo sólido é simplesmente a área dividido pelo raio ao quadrado, que é dividido por esse R aqui. Então, a definição do ângulo sólido, em coordenadas esféricas, né, é a área da casca esférica que está a uma distância, a área de uma casca esférica, uma porção da casca esférica, dividido pelo raio ao quadrado. Isso define o ângulo sólido que está sendo visto por aquela área a partir da origem. Então, o elemento de ângulo sólido, coordenada esférica, é o seno θ, dθ, dφ. Aonde que se usa isso? Usa calcular a área da esfera, por exemplo. Então, se eu integro em todas as direções o dθ sobre uma superfície esférica, eu vou ter de 0 a π do seno θ dθ, de 0 a 2π o dφ. Então, esse aqui vai dar 2π, esse aqui vai dar 2, vai dar 4π. Então, a área da esfera é a área total vezes o ângulo sólido dela, que seria 4π. Não, desculpa, a área total não. A área dela é o quê? Raio ao quadrado vezes o 4π, que eu determinei aqui. Entenderam? Então, se eu tenho uma área e a distância da origem, eu sei o ângulo sólido. E vice-versa. Se eu sei o ângulo sólido, né, eu consigo calcular a área em função da distância. E é isso que a gente vai usar nesse exercício que eu vou fazer agora. Tem um satélite
em órbita, a 2.000 quilômetros da superfície da Terra. Transmite um sinal de GPS dentro de uma abertura angular de 90 graus. Que é esse desenho que está aqui. Sabendo que os coletores solares do satélite captam uma potência de 10 quilowatts, qual a amplitude máxima do sinal recebido na Terra por uma antena parabólica? Então, bom, será que o satélite capta realmente uma potência de 10 quilowatts? Isso aqui é um chute meu. Na Terra, ali com uma placa de 6 metros quadrados, a gente estava captando 1,4 quilowatts. Então, no satélite, que não tem perda na atmosfera, vai ficar o tempo todo orientado para o Sol. A qualidade do coletor solar é grande, mas lá não é, e a eficiência é outra, né? Porque lá ele não está coletando calor, ele está coletando voltagem, né? É uma placa de energia solar, não é uma placa de aquecer água. O processo que gera a energia a partir do painel solar é um processo quântico de separação de cargas. Tá? Então não dá para descrever ele aqui. Bom, mas em todo caso eu chutei esses 10 quilowatts que parece um valor razoável. Então aqui o exercício quer saber o quê? Qual vai ser o campo elétrico, que é o sinal aqui, né? Recebido seria o campo elétrico, a amplitude do campo elétrico na posição da antena. Só mais um. Bom, coisa. O que a gente tem que calcular? Bom, primeiro o ângulo sólido. Então, toda essa energia, a potência do sinal aqui, está sendo distribuída dentro desse ângulo sólido. Quanto vale esse ângulo sólido? Uma vez que eu tiver o ângulo sólido, eu sei a distância, que é 2.000 quilômetros, então eu vou saber a área que ele está. E aí eu calculo a intensidade, que é o quê? A potência máxima do sinal, que é os 10 quilowatts, dividido pela área. E aí eu uso a relação da intensidade com o campo elétrico para saber a intensidade do sinal. Certo? Vocês estão com dúvida, vamos fazer o exercício. Qualquer coisa vocês me perguntam. Bom, como é que eu calculo o ângulo sólido? Se eu tenho 90 graus aqui, isso é em todas as direções, né? Significa que o meu ângulo polar, para representar esse ângulo sólido, eu preciso pegar metade dele, que seria 45 graus. Porque aí o φ vai rodar em torno disso de 0 a 2π. Então a integral do ângulo sólido ele vai de 0 a π sobre 4, que é a metade do 90. Seno θ de θ e de 0 a 2π. Essa integral do seno θ dá isso aqui. O seno θ é menos cosseno θ, né? De 0 a π sobre 4. Aí vai ficar 2π, 1 menos cosseno de π sobre 4 é 1 sobre raiz de 2, que é cosseno de 45. Né? Vai ficar isso aqui. Tá? Tranquilo. Qual que vai ser a área na Terra que esse ângulo sólido aí abrange? Bom, a distância é 2.000 quilômetros. Então é 2 vezes 10 a sexta metros. Aqui, ao quadrado. Vezes o ângulo sólido. Aqui eu passei só o 2 para dentro, né? Ficou 2 menos a raiz de 2. Isso vai dar 7,36 vezes 10 a 12 metros quadrados. Parece uma área gigantesca. E realmente é, né? Vamos comparar com superfície da Terra. É o raio da Terra, né? É 6,5 mil, 6.500 quilômetros ali. Ao quadrado vezes 4π. Vai dar isso aqui. Se eu não errei na conta, depois vocês verificam. Tá? Qual que é a área do território brasileiro? 8,5 vezes 10 a 12 metros quadrados. Um pouquinho maior que essa aqui. Então, ó, o ângulo sólido desse satélite a 2.000 quilômetros, ele está abrangendo uma área comparável com a área do território brasileiro. Qual que vai ser a intensidade do sinal? É 10 quilowatts, né? Então 10.000 watts dividido por essa área aqui. A intensidade é muito pequena. Né?
É 1,36 vezes 10 a menos 9 watts por metro quadrado. Que campo elétrico que isso dá? Aí a gente usa aquelas relaçõezinhas, né? Que I é igual a E0 ao quadrado sobre 2μc. Então eu troco isso para cá e tiro a raiz, né? Então vai ficar o μ do ar, a velocidade da luz e essa intensidade que a gente obteve aqui. Aí se eu faço as contas, eu esqueci de pôr nesse modo aqui. Vai dar 1 milivolts por metro. Então isso aqui significa que se aqui na superfície eu pego uma barra metálica de 1 metro, a diferença de voltagem entre as extremidades é 1 milivolt. Isso é suficiente para o meu sistema captar esse sinal? Mas eu não sei. Aí entra a tecnologia da antena parabólica, como é que ela funciona em detalhes. Eu sei que o raio que eu coloquei dela lá, πr quadrado, vai dar 1 metro quadrado. Então aquela antena ali tem 1 metro quadrado. Agora, como que o sinal que ela recebe aqui é focalizado nesse ponto, eu não sei exatamente qual é que é o ganho que tem. Teria que fazer uma onda, como a onda é refletida ali. Essa conta eu não fiz e não tenho engenharia para fazer essa conta agora. Poderia fazer um chute, mas ainda a gente não viu como é que é a reflexão da onda num condutor. O que eu sei é que para alguns comprimentos de onda, que nem TV e tal, o comprimento de onda é bem grande, né? Significa que o campo elétrico sobre o disco tem toda a mesma fase, então não vou ter nenhum problema associado com interferência, o fato de que a onda de um lado da antena chega com diferença em relação à outra. Então, eu simplesmente tenho um ponto de focalização, né? Eu vou pegar toda a energia que está nesse prato aqui, eu não sei o raio de curvatura disso aqui também. Se eu tivesse um raio de curvatura, se ela for parabólica, eu consigo calcular a ampliação que eu vou ter do sinal aqui, que é simplesmente focalizar tudo isso aqui num ponto. Então é isso. Foi um exercício mais agora para ver aí como é que vê o ângulo sólido, a dispersão do sinal. Espero que vocês tenham gostado, achado interessante e tenham entendido. Ficou alguma dúvida disso aqui? Professor, Sim. eu não entendi como que você achou aquela área. Essa AT aqui, Isso. ó, definição que eu acabei de pôr no negócio anterior lá do ângulo sólido. Se eu tenho um ângulo sólido, eu multiplico pelo raio ao quadrado, eu tenho a área. Aqui. Então, o ângulo sólido, eu tenho esse ângulo aqui, né? A parte do ângulo sólido, você entendeu como é que eu calculei? Então, esse π sobre 4 veio da onde? Então, aqui a abertura total do sinal, que ele está distribuído dentro de um cone ali, é 90 graus. Se eu pego 45, é na metade. Só que eu tenho 2π girando em 360. Então, para representar esse cone aqui, basta eu colocar uma abertura de 45 graus e girar ele, fazer uma revolução de 2π. Então, vai ficar π sobre 4 para cá e π sobre 4 para cá, que dá os 90 graus. É que eu pus de ponta cabeça, atrapalha, mas se você olhar o coordenadas polares, você vê que o ângulo polar ele vai de 0 a π. Né? Ele vai de 0 a π. Então, Ah, tá. É das coordenadas polares. É o θ e o φ, né? isso. O θ indo de Entendi. 0 a π forma um cone com essa abertura, porque você tem o φ girando em 2π. Uhum. Tá, não, entendi agora. A ideia de pôr exercício foi justamente para sentir essa dificuldade, porque eu sei que a primeira vez que vê esse negócio de ângulo sólido, como é que calcula, ele confunde um pouco. Aqui o E0, como é que eu obteve ele? Simplesmente lembrando que a intensidade é 1/2 de μc vezes o campo ao quadrado.
Só que o epsilon c eu posso trocar por 1 sobre μc. E aí eu isolei ele. Você vê lá na expressão da intensidade que está no slide anterior, eu usei aquela fórmula para calcular isso aqui. Tá? É da fórmula da intensidade em função do campo elétrico. Bom, vamos ver o que eu aprontei agora. Bom, agora é a parte que a gente vou introduzir uma coisa que realmente é importante para vocês. Tá? É uma coisa assim, você entendendo isso, você já quase garantiu o seu PhD. É uma coisa muito legal, a base de toda a física de estudar a estrutura das coisas por radiação. Tá? Ou seja, jogando partícula, bombardeando com partícula, com luz ou qualquer outra coisa. Tá? Então, para vocês entenderem o que é, eu vou usar o exemplo que a gente fez da radiação de dipolo. A gente obteve que o campo elétrico espalhado por um dipolo era isso aqui. Isso aqui vocês vão ter que ver nas aulas anteriores. Cheguei nessa expressão. Tem duas coisas muito importantes de se ver aqui. Uma tem a física que está por trás desse P0. O que é esse valor desse dipolo aqui? Que informação ele me dá do meu espalhador, que está lá? E esse termo de polarização aqui. E como eu faço para fazer experimento com isso? Imagina que você quer testar isso. Como que você faz para testar isso aqui? Se é verdade essa propriedade. Bom, isso é feito da seguinte maneira. Primeiro, vamos definir a direção de vibração do dipolo. Então, o P0 é a amplitude máxima do dipolo, né? E o epsilon chapéu é a direção com que ele está vibrando. E o K chapéu é a direção de observação, que eu estou observando a onda espalhada. Então, ômega sobre P0, o dipolo nada mais é do que a carga vezes o deslocamento entre elas, né? Uma carga positiva e negativa de valor Q separada por um L. Aí que entra aquela parte que eu falei para vocês darem uma olhada naquele PDF que eu deixei lá sobre oscilação forçada. Então, a oscilação forçada, ela ocorre em todos os sistemas físicos e explica um monte de coisa. Então, o que tem lá? Bom, oscilação forçada significa a hora que eu separo as cargas positiva e negativa, o centro de massa delas, da minha molécula, que eu estou falando que é um dipolo induzido, não é um dipolo permanente que fica virando para cima e para baixo, que nem da água, é um dipolo induzido. Então significa que eu estou separando essas cargas, ela tende a voltar para essa posição. Porque você tem uma força que nem a força de mola, uma força restauradora. Isso daí determina uma frequência natural, que é devido à existência dessa força. Eu tenho uma frequência natural de vibração, que é esse ômega zero que eu pus aqui. Por exemplo, você pega uma mola com um pezinho, você puxa e solta, ele vai ficar vibrando na frequência natural dele, onde esse ômega zero ao quadrado nada mais é do que a massa vezes a constante de mola nesse sisteminha massa-mola. E aqui no dipolo é a mesma coisa. A hora que você separa as cargas, ele tem uma força que quer trazer ele de volta. Então, numa primeira aproximação, que é um deslocamento muito curto, que é o caso, isso é como se fosse um sistema massa-mola. Então, eu tenho essa frequência natural de vibração. Quando é uma oscilação forçada, significa que eu estou fazendo ele vibrar, né, oscilar, com a frequência externa da minha força. Então, esse F0 é a força, a amplitude da força, né, que no caso é a carga efetiva que está se deslocando ali, vezes o campo elétrico. A amplitude do campo elétrico. Porque aqui é só a amplitude dela, está oscilando no tempo, né? É um cosseno de ômega t. Então, ômega t é a frequência dessa força externa. E tem um termo aqui, que é esse gama, esse termo é o mais importante, que ele explica toda a perda de energia no sistema.
Então, na hora que a gente for falar de como uma onda perde energia ao percorrer um meio, ele basicamente está associado com o valor desse gama que está aqui. Ó. Só que a gente vai ter lá, por exemplo, o termo de polarização, que é a permissividade elétrica. E no meio, ela ocorre devido à polarização do meio. Essa polarização tem uma força de restauração, que é exatamente a molécula quer voltar, se ela era neutra, né, a que as cargas, o centro de massa de uma carga seja igual ao da outra. Só que esse movimento dentro do meio, isso tem uma perda de energia. E essa perda de energia está representada por esse gama aqui. Só que eu não vou falar dele ainda. Tá? Isso aí a gente vai ver a partir da próxima aula, a gente começa a ver coisas nesse sentido aí. Por enquanto, o que eu vou falar é o seguinte. Então, quanto que vai ficar esse ômega ao quadrado vezes a amplitude do dipolo aqui? Bom, eu não sei qual é o número de cargas que está se deslocando lá. Então, esse Q que está aqui pode ser 1 elétron, 2 elétrons, meio elétron. Então, eu estou pondo um número N de elétrons. Então, o E fica aqui, ó, vai ficar ao quadrado aqui na frente. Aqui. E o E0, tá aqui, o N vem aqui, ó. Então eu vou ter um termo que está dependendo da frequência e do número de elétrons que está se deslocando. Aí vai ficar E0 quadrado M. Aí eu estou chamando tudo isso aqui, ó, de um A de ômega, que é a parte que depende da frequência e a parte que eu não sei exatamente quanto é, que vai depender de qual que é o dipolo, qual que é o átomo, a molécula que eu estou usando. Aí Então aqui eu estou reescrevendo o campo em função disso. Então esse E quadrado vai multiplicar o Mi, que vai multiplicar o outro, que vai dar o Mi epsilon quadrado 4πm, dá o RE. Aí fica o AW aqui, né? A parte de fase e o caimento, a redução da onda com a distância, e o termo de polarização, que eu vou chamar disso daqui. Ó. Então, o que esse termo de polarização significa? Bom, ele está me dando, é um vetor de polarização, né? Em função da direção que eu estou olhando ele, é o K0, em relação à direção que o dipolo está vibrando, como que eu estou vendo esse campo? Qual é a amplitude desse campo? A direção de vibração do campo e a amplitude dele. Isso está aqui. Ó. Sem esse termo aqui, o valor máximo dele vai ser 1. Tá? Isso daqui. Então, esse aqui é o campo máximo que eu vou ter numa certa direção. Mas ele tem um efeito disso aqui, desse termo aqui. E esse termo vale a pena a gente dar uma olhada nele. Então aqui tem, aqui sim que vem a definição da seção de choque diferencial. Eu tenho o I, é um meio de εc do campo elétrico produto escalar com o complexo conjugado dele. Isso é para obter a intensidade média. Que usando o que a gente definiu no slide anterior, vai ficar esse RE quadrado, porque vai ter o campo com campo. Um meio de εc, o I0 ao quadrado, da amplitude em função da frequência ao quadrado, do módulo do vetor de polarização ao quadrado, 1 sobre R quadrado. Eu simplesmente peguei o campo que a gente obteve lá no final, que eu escrevi ali no final do slide anterior, e elevei ele ao quadrado e multipliquei por essas constantes aqui. Isso aqui é o I0. O que é esse I0? É a intensidade que está incidindo sobre o dipolo. É a intensidade da onda incidente. Do cálculo do vetor de point, né? Então eu posso usar o vetor de point, que tem esse módulo aqui, para saber qual que é a intensidade, qual que é a potência, o elemento de potência
e espalhada que chega, o I é a radiação, a intensidade espalhada, que vai chegar num elemento de área. Aqui a gente sempre usa perpendicular a ele. Então, é o elemento de potência, vezes a intensidade, vezes o elemento de área. Quem é o elemento de área? É o raio ao quadrado, vezes o ângulo sólido, o elemento de ângulo sólido. E aqui eu estou pegando, então, o meu elemento de área aqui é o raio ao quadrado vezes o ângulo sólido. Isso aqui eu estou pegando uma área perpendicular ao K-chapéu. Então, o que eu vou olhar nisso daqui? Estou querendo saber o seguinte. Pensa assim. Eu tenho meu dipolo e estou jogando uma radiação ali, ele está espalhando com uma intensidade I. Quanto que está sendo espalhado dentro de um ângulo sólido numa dada direção do espaço? É essa a resposta que essa continha aqui vai dar. Como esse I, eu quero uma resposta que não dependa da intensidade que eu estou jogando, né? Não eu quero uma definição geral, independente da intensidade que eu estou jogando. Aí, quando eu multiplicar por ela, eu vou ter a resposta. Então, eu pego esse elemento de potência espalhada dentro desse ângulo sólido e divido por I0, que é a intensidade que eu estou jogando sobre o dipolo. Então, vai ficar I sobre 0, R ao quadrado de ômega. Agora, o que vai acontecer? Esse I0 vai cancelar com esse que está aqui. Estou multiplicando por R quadrado, vai cancelar esse que está aqui. O que eu fico? Com um número, que esse é chamado seção de choque diferencial, que ele está me dando a propriedade do espalhador, tá, em termos de amplitude e modulação da amplitude por direção, que é isso aqui, como ele é modulado em direção do espaço, dentro de um ângulo sólido. Então, qual que é a unidade disso? Olha, a potência sobre intensidade. Potência é watts, intensidade é watts por metro quadrado. Então, isso aqui tem unidade de metro quadrado. Então, eu já vi alguns livros, textos que falam assim, seção de choque é a área efetiva que a partícula intercepta a intensidade. Não é nada disso, tá? É simplesmente porque eu faço a conta da elemento de potência por intensidade. É potência espalhada por intensidade incidente. Então, isso dá a unidade de metro quadrado. E esse termo aqui, né, ele é chamado de seção de choque diferencial. Eu vou representar ele como sigma D, mas ele também é representado como d sigma dφ, para lembrar que ele é o quê? Esse aqui é um valor definido dentro de um ângulo sólido. Por que eu preciso deixar sempre essa explicação? Porque eu preciso dizer aonde que está esse ângulo sólido para saber o quanto que está indo dentro dele. E o quanto que está indo dentro daquele ângulo sólido depende do quê? Desse termo de polarização aqui, ó, que é o único que modula a intensidade por direção. Então, a seção de choque diferencial, eu vou até enfatizei aqui, quais são os termos dela e o que eles representam. Então, aqui, no caso de dipolo elétrico, um elétron só vibrando, sempre vai aparecer esse RE na frente, que é o raio clássico do elétron. Então, é uma constante física. Aí eu tenho uma amplitude em função da frequência. Isso é a propriedade intrínseca do espalhador. E tem esse P aqui, né? Que eu não achei um símbolo igual àquele que eu fiz à mão, né? Fiz um P diferente aqui. Do K-chapéu, em função da direção de observação e da direção de vibração do dipolo. Então, é o efeito da polarização na intensidade espalhada. E o que representa? Bom, aí eu tenho esse meu dipolo, e eu faço toda a minha teoria para saber quanto que é. Esse aqui é da condição experimental. A minha teoria para saber quanto que é isso aqui. Né? Aí eu tenho sigma D. Aí eu quero testar se isso é verdade. Aí eu ponho esse meu dipolo numa intensidade, num campo com uma intensidade de 0. E meço a potência espalhada dentro de um ângulo sólido. Que ângulo sólido é esse?
Pode ser a abertura do meu detetor. Ele é definido por aquela abertura. Então, vamos supor assim que o meu detetor tem uma área de 1 cm². Tá? Se eu estou a 10 metros, desculpa, 1 metro é um ângulo sólido. Se eu dobro a distância, esse ângulo sólido caiu com r², caiu 4 vezes. Então, esse ângulo sólido tem a ver com a abertura do detetor e com a distância que ele está do espalhador. Então, toda a minha física experimental que eu preciso montar para medir esse espalhamento é assim. Num daqueles PDFs que eu deixei lá para vocês darem uma olhada, a gente estava explicando lá como que ele tem um deles que dá um exemplo de como é feita essa medida. Ele explica qual é o ângulo sólido, qual é que é zero, e ele mede o quê? Ele vai medir exatamente a seção de choque diferencial de vários gases, entre eles o do oxigênio e o do nitrogênio, que é o que interessa no exemplo que eu vou fazer, acho que pelo tempo que está, acho que vai dar para fazer só na próxima aula, de como o ar, a atmosfera espalha a radiação. E o legal é que a gente vai conseguir ver ela azul e vai conseguir ver ela vermelha. Tá? Do jeito que a gente vê mesmo, usando os valores experimentais que ele mediu. Mas depois eu faço isso. Bom, vamos focar aqui no significado físico disso aqui. Então, essa seção de choque diferencial, ela determina a potência, dP, espalhada dentro de um elemento de ângulo sólido dω, por um dipolo, que aí nesse dipolo seria um átomo ou uma molécula, submetido a uma onda eletromagnética de intensidade zero. Então, vocês estão vendo que a seção de choque diferencial, por que ela é importante? Porque ela faz a ponte entre a minha teoria e uma medida experimental. Então, se você quer testar uma teoria, você precisa determinar qual é a seção de choque que essa sua teoria forneceu para aquele espalhador, né, e usar ela nessa expressão aqui para fazer a medida e comparar com o resultado. Bom, é isso. Esse conceito não é muito óbvio, tem gente que tem bastante dificuldade com ele. Ficou claro para vocês? Oi? Bom, geralmente o silêncio quer dizer que nem saber a pergunta vocês sabem fazer. Então o negócio não foi muito bom. Vamos tentar aplicar ele, que vocês vão entender melhor o que ele quer dizer. Olha, tem uma pergunta, um comentário interessante que pode ser comparado a uma probabilidade. Exatamente é isso. Como a gente está mexendo com física clássica, essa eletromagnetismo é clássica, não tinha ainda a definição de quanto, de fóton, né, que é a partícula de luz. A hora que você põe o fóton aí, eu acho que eu não vou ter tempo. Não, acho que eu vou sim. A hora que eu for fazer interferência e difração, eu vou mostrar como é que é um espectro formado, não por uma coisa contínua, que é a intensidade, né, que é descrita aqui, mas sim que essa intensidade é constituída de fótons. Lembra aquele exercício que eu fiz no final da aula passada de um laser? Que eu pus lá, eu mencionei. O número, a gente fez o cálculo do número de fótons que tinha no feixe. Então, essa seção de choque, aquele dP que está lá, na verdade é a probabilidade de você medir esses fótons, do fóton ser espalhado dentro daquela direção. É exatamente isso. Na prática, é isso. A gente vai fazer experimento com radiação, que é radiação ionizante, você mede fótons. E a estatística com que você mede ela é exatamente isso. Você tem a intensidade, que é um número bem definido, né? Mas o que você mede, na verdade, é a probabilidade dos fótons de acordo com essa intensidade. Tá? Eu vou fazer um exemplo mais para frente, a hora que for apropriado, para vocês captarem bem essa noção
de que a intensidade ela descreve a distribuição de probabilidade de você encontrar os fótons. Na hora que for fazer difração de duas fendas, você tem o padrão da intensidade contínua, tá? Que é o mesmo, mas aí você vai jogando uma intensidade muito baixa, que seria fóton por fóton, você vai ver formando ela. Obrigado pela pergunta. Tá? Foi muito boa. Bom, agora eu vou falar como que se usa isso no caso da região do espectro visível e de raio-x. Bom, se eu tenho um átomo ou uma molécula, essa frequência de vibração natural dele, em geral, como a carga está muito próxima, tá, à distância de um átomo do raio atômico do núcleo, e se não é uma camada, o que está vibrando ali, uma coisa muito externa, essa frequência de ressonância é alta, aqui, em relação ao visível. Então, se você pega aqui, ó, a gente vai tomar o limite dessa expressão do ômega indo para zero. Esse ômega aqui indo para zero, significa que aqui embaixo só vai sobrar o ômega zero. Então, esse termo aqui vai ficar o Sn, que está associado com o número de elétrons que está vibrando ali, né? Vezes o ômega, vezes ômega sobre ômega zero ao quadrado, onde o ômega é a frequência da força, da oscilação forçada, né, da força que está fazendo ele chacoalhar, e ômega zero é a força de restauração dele, a frequência natural dele. Então, essa é um limite. O outro limite, em vez de eu ir para ômega muito pequeno, eu vou para ômega muito grande. Seria o ômega indo para infinito. Aí, se eu for aqui, ó, todo esse termo de baixo aqui vai sumir, vai ficar só o ômega quadrado, que vai cancelar o de cima, vai dar 1. Por que eu pus 1 e não n? Né? Aqui. Tem uma razão que eu posto isso. Eu pensei em falar, vou pôr o n e não vou comentar, mas estaria errado se eu pôr o n ali. Tá? Por quê? Ó, o A1, né, quando na região de raio-x, ele só vale, essa expressão ela só vale para n igual a 1. Por quê? Esse é chamado do elétron livre, que até fiz a dedução na aula disso aí. Mas por que ele só vale para 1? Essa é uma resposta interessante. Você pega, vamos pegar aí um átomo que tenha 8 elétrons, sei lá, um oxigênio. Tá? Se eu pôr esses 8 elétrons para vibrar na frequência, por que aqui não é 8? Né? Se A1 aqui seria o número de elétrons, seria 8. A hora que você faz para raio-x, ele é 8, mas não em toda a direção do espaço. Por quê? Porque o comprimento de onda ele está muito pequeno. E ele é comparável com a dimensão do átomo. Então começa a ocorrer, a hora que está espalhando, efeitos de interferência. Ou seja, a onda espalhada por uma parte do átomo interfere com a onda de um modo não totalmente construtivo, espalhada pelo outro. Essa parte de interferência vocês não viram, mas a gente vai ver, aí vou poder explicar mais em detalhe para vocês. Mas basicamente é que esse ACN, o número que estaria aqui de elétrons que tem lá, você só observa isso próximo da direção do feixe direto. Porque quanto maior é a frequência e mais você sai da direção do feixe direto, mais sensível o experimento fica à estrutura interna do seu espalhador. Aqui. A hora que eu faço essa abordagem, quem mexe com física atmosfera tem bastante espalhamento Rayleigh. E esse espalhamento ele está funcionando para o gás. A hora que eu começo a ir com partículas maiores, o comprimento de onda ele começa já do visível ficar sensível à estrutura, à forma desse espalhador, ao tamanho dele, à estrutura interna dele. Começa a ter refração e absorção. E isso muda. Eu acho que o exercício que eu estou no final daqui, que eu vou indicar para vocês fazerem, ele vai, a hora que eu for fazer ele, só na aula que vem, pelo jeito,
vocês vão entender direitinho esses dois tipos de espalhamento, como ele depende do tamanho da partícula. Mas, por enquanto, vamos resumir o seguinte, olha. Seção de choque diferencial, ela é isso aqui que tem um termo que depende da frequência. Para a frequência baixa em relação à frequência natural do sistema, vale essa expressão aqui. E para a frequência muito alta, vale só para um elétron, que é quando esse aqui é 1. Tá bom? Então, ó, essas dependências, agora, quanto isso descreve o meu sistema ou não, só dá para fazer usando valor experimental, alguma coisa assim. Mas a gente não falou nada sobre isso aqui, ó. É isso que eu quero mostrar para vocês. Quanto que é esse termo, esse P quadrado aqui? O que ele significa? Bom, esse vetor de polarização é esse produto de vetorial duplo. Então, é a direção de vibração do dipolo, produto vetorial com a direção de observação, e o resultado disso, produto vetorial com a direção de observação. Quanto que dá isso? Aí que tá. Você pega vários livros que descrevem esse espalhamento por dipolo, às vezes ele põe lá um seno θ no campo. Esse seno θ, você tem que definir em relação ao que é esse seno θ. Então, por isso que eu gosto mais dessa expressão que você tem, os vetores aqui, porque é fácil você montar um sistema de coordenadas para descrever os vetores. O que eu vou usar aqui? Que sistema que eu estou usando? Bom, eu estou usando a direção do feixe incidente e a direção que eu vou observar. Isso está me definindo plano de espalhamento. Então, eu tenho a direção da luz incidente, a direção que eu estou observando a radiação espalhada. Isso me definiu um plano de espalhamento e, a partir disso daí, eu crio meu sistema de coordenadas. Onde esse K0 vai ser um eixo do sistema ortonormal de referência disso daí. E aí eu vou ter duas. Então, o K e o K0 definem o plano do espalhamento. Aí eu vou definir uma direção, que é perpendicular ao K0, que é contida no plano de espalhamento, que é esse E1 aqui. Ó. Aí eu defino uma direção que é perpendicular ao plano de espalhamento. E a partir dessas definições, eu consigo descrever exatamente o que é esse termo de polarização. Então, direção de vibração do campo. É esse E0 aqui, né, que é o campo incidente vibra nessa direção e ele vai induzir o dipolo a vibrar nessa direção. Então, vai dar esse E0 aqui. Então, eu estou definindo ele, o campo, uma polarização linear, né, como tendo uma componente no plano de espalhamento e uma componente perpendicular ao plano de espalhamento. Que eu fiz isso descrevendo com esse ângulo K aqui. E a direção do feixe espalhado, ele está contido no plano de espalhamento, né? Então é seno de 2θ na direção E1 e cosseno de 2θ na direção K0. Chapéu, né? Por que eu pus 2θ aqui? Você vai ver a maioria das pessoas, a maioria dos trabalhos usam um ângulo só, especificando a direção entre o K0 e o K. Eu gosto de usar o 2θ porque tem a ver um pouco com a área que eu trabalho, mas também ele remete a um espalhamento especular. Você tem um espelho, você incide uma luz com o ângulo θ da superfície, o ângulo de espalhamento vai ser θ com a superfície. Mas, com o feixe incidente, faz um ângulo de θ. Então, esse 2θ remete ao caso de um espalhamento especular. Tá? Ou seja, seus dipolos aqui estão distribuídos num plano. É isso que... Então, eu vou usar o 2θ. Tá? Se vocês forem ler outra coisa, a expressão que a gente vai ter aqui vai estar em função do 2θ, mas depende se você vai ler um artigo, pode estar θ. Né? Mas você tem que reconhecer o que ele está usando aquele θ como sendo o ângulo entre a direção do feixe incidente, da luz incidente e da luz espalhada.
Bom, aqui é só fazer os produtos. Uma vez que você definiu os vetores, é só o trabalho braçal de fazer os produtos vetoriais. Então, se eu fizesse primeiro a direção de vibração com a direção de espalhamento, vai dar isso daqui. Aí, se eu fizer produto vetorial da direção de espalhamento com isso aqui, eu vou ter isso daqui. Então, aqui já aparecem uns termos interessantes. Primeira coisa interessante que você vê é esse termo aqui, ó, o seno Chi. O que o seno Chi representa? A componente de vibração, né, do campo incidente, ou também a vibração do dipolo, né, no plano perpendicular ao plano de espalhamento. Ele não mudou. Tá vendo? Ó? A componente do campo aqui vai ser seno da amplitude, seja perpendicular ao plano de espalhamento, a amplitude espalhada não está sendo afetada. Agora, as componentes que estão no plano de espalhamento estão sendo afetadas pelo valor do 2θ. Aí, se eu elevo isso ao quadrado, que é o valor do p quadrado que entra lá no ângulo sólido, né? É o módulo desse vetor ao quadrado, fica mais claro isso. Eu tenho uma componente que não muda, a componente representada pelo seno Chi, né? Ela representa o quê? A projeção da vibração no plano perpendicular ao plano de espalhamento. Ela não muda. Mas a componente que tem a ver com a projeção da vibração no plano de espalhamento, ela muda com cosseno 2θ. Bom, no caso, a maioria dos casos que se usa isso, exceto quando você vai trabalhar com radiação síncrona, a luz geralmente é não polarizada. Ou não, você pega um laser, põe um polarizador e você tem luz polarizada. Mas na maioria dos casos é luz não polarizada. A luz que vem do Sol é não polarizada. O que significa? Que esse ângulo ele gira de 0 a 360. Ou seja, eu tenho luz com o campo elétrico apontando em todas as direções perpendicular à direção de propagação, que é mais ou menos isso, olha. Luz não polarizada, ela viaja nessa direção, tem essa flecha aqui, e você tem campo elétrico apontando em todas as direções perpendicular a isso. Isso é uma luz não polarizada. Então, aquele vetor de polarização, ele não depende mais da direção de vibração, porque você tem vibração em todas as direções. Só vai depender da direção em que você observa ela. Então, um modo de fazer essa análise seria simplesmente você ver que se tem todas as direções, né, a componente no plano de espalhamento é igual à componente no plano perpendicular ao plano de espalhamento. Isso é representado naquela equação que a gente tem lá, usando K igual a 45. Aí fica assim, ó. Tá? Então, o meu vetor de espalhamento, o vetor de polarização aqui, né? Ele tem um valor constante perpendicularmente ao plano, que é na direção E2. E aqui ele tem uma que vale, que depende do θ. Então, para vocês entenderem o que é essa dependência, eu fiz o seguinte desenho. Olha, eu vou aumentando o θ, a componente perpendicular ao plano de espalhamento, aqui, ó, ela se mantém. Tá vendo? Que é o P perpendicular, que é isso aqui, ó. É na direção E2. Ela não muda ali. Agora, a outra muda. Eu vou aumentando o 2θ, o ângulo que eu estou observando o espalhamento, ela vai diminuindo. Ela tem isso aqui é módulo 1, né? É só a direção dele. Mas isso aqui é o tamanho dele, ele vai caindo com 2θ. Um outro jeito de fazer isso, que é fácil vocês encontrarem essa demonstração, é que você faz o valor médio do P quadrado, né? Ali, para o K variando de 0 a 360. Então, 360 é 2π, né? Então, é 1 sobre 2π, de 0 a 2π, daquela expressão P quadrado em função do seno K, cosseno K e cosseno de 2θ. Então, o que vai acontecer? Bom, vai ficar o valor médio do seno K e o valor médio do cosseno K, ao quadrado, né?
Aí a gente já viu cada um desses termos da meio. Então eu vou ter 1 meio de 1 mais cosseno ao quadrado de θ sobre 2θ. Esse aqui é a expressão que você vai encontrar para a seção de choque de espalhamento. Por esse tipo de coisa, de radiação polarizada, por dipolo. Sempre vai ter esse cosseno de 2θ. Só que isso, eu acho que é uma descrição parcial em termos da intensidade. Ele está dizendo aqui que a hora que eu for medir em 2θ igual a 90 graus, eu vou ter metade da minha intensidade. Por que metade da minha intensidade? Porque uma das componentes no plano vai sumir. Porque ela, como era não polarizada, ela correspondia a metade da intensidade que eu tinha ali. Mas ela não diz isso aqui, por exemplo, que a hora que eu estou numa direção perpendicular, a luz é polarizada. Ela é linearmente polarizada. A hora que eu estou observando numa direção perpendicular. E isso é uma coisa muito legal de se demonstrar. Tá? É, na verdade, uma das coisas que deu origem ao que é o fato de você vai escolher um óculos lá, um óculos de sol, tem vários que é polarizado. Por que tem essa polarização? É por causa disso, olha. Porque dependendo do ângulo que você está olhando, você tem radiação polarizada e você pode eliminar ela. Então, o exemplo mais simples que tem é isso aqui, olha. Você está jogando uma luz não polarizada numa superfície. Se você observa ela a 45 graus, o ângulo entre a luz incidente e espalhada é 90. A luz sai polarizada. Você está vendo ela nessa polarização, é linearmente polarizada, né? Ela só vai ter campo vibrando na direção perpendicular ao plano de espalhamento. Aqui. Você quer ver essa reflexão? Olha, é isso que eu pus aqui. Ó. Aqui. Que é isso? The book is on the table, né? O caderno estava aqui na... Aí olha pela janela, tinha essa luz refletida. Esse brilho que você está vendo aqui, né, ele é fortemente polarizado nessa direção. Esse campo vibrando, essa flechinha que eu pus aqui, ó, é isso aqui, ó, esse negócio está entrando e saindo do plano. Então ele está indo para o observador aqui. Esse daqui é essa figura rodada, né? É a mesma figura. Eu estou vendo ele vibrar aqui. Como eu posso ver isso aqui? Testar se ele é linearmente polarizado? É um jeito muito simples. Peguei uma lente de óculos polarizada, né? De óculos de sol polarizado, e coloquei no meu celular. Ali. E aí bati essa foto, com ela numa posição. Então, o polarizador aqui, eu indiquei ele aqui desse jeito. Aqui. Então, o que essas linhas do polarizador significam? O polarizador ele é constituído de um polímero, por exemplo. Né? Então, é uma molécula longa que ela está orientada numa direção. E nessa direção dela, o elétron, a corrente, né, pode se mover para baixo e para cima. Ou seja, se eu jogar a luz com o campo elétrico na direção dessas moléculas, né, ele vai vibrar, os elétrons vão subir e descer, vão gerar calor e vão absorver a luz. Ou seja, a luz não passa quando o campo elétrico vibra na direção das moléculas do polímero, que eu representei por essas linhas verticais aqui. Então, mas se elas estiverem perpendiculares ao campo elétrico, que nem eu montei aqui nessa casa, a molécula, o elétron não fica indo de um lado para o outro, porque ele não tem espaço para correr, ele está preso ali, lateralmente ele não se move. Aí não tem absorção da luz e a luz é transmitida. Então, com esse simples uso de uma lente polarizada, aqui nessa geometria tudo está passando, essa polarização linear está passando, mas se eu simplesmente virar ela, pumba, sumiu. Entendeu? Agora eu pus assim, ó, o campo elétrico que está aqui vai fazer os elétrons correrem para cima e para baixo ao longo das moléculas do polímero e absorve a luz. Então essa reflexão especular eu não vejo ela. E é por isso que esses óculos de sol com polarizados são muito práticos. Se você está dirigindo,
todo aquele reflexo que tem no painel do carro, ele se mata. E você vai pescar, então, imagina você está num rio, um lago enorme lá, o sol nascendo na sua frente lá, só que tudo isso vai ser refletido na água e vem para você. Você usa um óculos dele, você vê os peixinhos nadando lá, você não vê o reflexo da água. Aí, se você parar para pensar um pouco, você vai falar assim, ah, então quer dizer que se eu pôr um espelho no lugar desse livro e eu virar esse polarizador, o espelho vai ficar preto? O que vocês acham que vai acontecer? Bom, vai perder uma parte da luz, né, mas não perde tudo. Por quê? Porque a película é muito fina e a intensidade é muito forte. Então você tem uma atenuação, mas pela espessura da película, você não absorve tudo. Tá? Ela funciona bem com essa reflexão difusa, luz mais difusa. Você pega a luz direta, não. Tá? Bom, essa é uma parte que eu usei daquela seção de choque, do vetor de polarização, que a gente já fez uma medida, vocês conseguem perceber, começar a ter ideia de como isso funciona. Só que a gente não falou nada ainda da amplitude do dipolo, quanto aquela aproximação é válida, e valor experimental da seção de choque. Então, o que eu vou indicar para vocês fazerem, que é o que eu vou fazer na aula que vem, né, é o seguinte, olha, esse exercício é muito legal. Aqui. Um dos PDFs que eu tenho lá, que é esse aqui, na verdade, né? Deixa eu achar ele aqui. Então, é uma aula, é uma universidade na Carolina do Norte, acho, e ele está falando sobre espalhamento Rayleigh. Aqui ele está falando algumas coisas, a geometria dele, ó, o negócio de polarização, ele está definindo aqui, ó, a luz incidente, a luz espalhada. Esse é o 2θ que eu chamei lá, ele está chamando de θ. Mas ele está descrevendo como ele fez a medida da seção de choque. Que a gente chegou por teoria ali, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está jogando um laser verde numa amostra de gás. Aí tem um ângulo sólido, que é o que é coletado pela lente, focalizado no detetor. E aí ele faz um monte de correções aqui de coisa, do pulso, de tudo, até da radiação térmica que tem no ambiente e tal, para fazer o cálculo da seção de choque. Então, aqui ele está falando várias coisas, mas ele dá o valor que ele obteve aqui. Então, ó, ele obteve a seção de choque do gás oxigênio e a seção de choque do gás nitrogênio. Então, esses valores é o que eu estou colocando aqui no exercício, eu peguei daqui. Tá? Então, baseado nisso, bom, nesses valores que ele deu aqui, qual que é a frequência natural de oscilação de dipolo elétrico dos gases oxigênio e nitrogênio? Lembra que a seção de choque tinha lá o ômega sobre ômega zero elevado ao quadrado? A frequência natural é aquele ômega zero. Quantos elétrons tem? Então, aqui é uma estimativa, né? Eu não sei exatamente se todos os elétrons estão se movendo ou seriam só o mais externo, mas para essa estimativa, coloquem o número de elétrons da molécula. Então, O2 é 16 elétrons, N2 é 14 elétrons. É aquele Nzinho que tem na fórmula lá. Aí vocês trocam as coisas de lado. Vocês veem, ele deu a luz verde, ele deu o comprimento de onda, mediu a 90 graus, o θ dele é o 2θ nosso. Então, o termo de polarização, aquele P quadrado que tem lá, vale meio, tá? Porque a outra componente de vibração no plano de espalhamento é zero. E substitui por esses valores. Aí, uma vez que você fez isso, você tem esse valor do ômega zero.
ali, você sabe fazer para qualquer frequência. Aí a gente consegue estimar a seção de choque para qualquer frequência. E no caso do ar seco, que é só oxigênio e nitrogênio, basicamente. É 21% de O2 e 79% de N2. Então você consegue ter a seção de choque do ar seco não particular, não tem fumaça, não tem nuvem, não tem poluição, em função da frequência. E o interessante é que esse exercício dá para fazer isso, aí uma vez que você tem essa seção de choque, você sabe quanto espalha cada uma das cores que tem no visível. E aí você compõe a cor do céu. E eu fiz isso e ficou o azul que a gente vê. E aí também, se você vai observando o feixe direto, você tem a atenuação linear por espalhamento. E a gente mede essa intensidade. Em função da distância, né, da atmosfera, da espessura da atmosfera, como que a cor vai mudando do visível. É um exercício muito interessante. Tentem trabalhar nisso. Tente fazer pelo menos o item A. E também chegar na expressão do item B, que seria a seção de choque do ar, né? Compondo, fazendo a seção de choque média desses dois gases, em função da frequência. Seria um gráfico disso aí. Tá? Bom, vocês pensam isso aí, eu acho que vocês vão aprender bastante. Então, ó, vocês podem estar com a sensação de que, nossa, eu pensei que ele ia fazer uma revisão e deu mais coisa ainda. Na verdade, o que a gente viu é tudo que está por trás daquilo. Aquelas poucas coisas que eu falei, né, que eu dei nessas aulas para vocês, tem muita física ali atrás. Então, a gente está só explorando aquilo e fazendo alguns exercícios de como usa isso daí. Então, como eu não fiz tudo que eu queria, na próxima aula eu vou terminar esse exercício, aí eu entro na matéria, continuo seguindo a matéria lá. Tá? É isso, pessoal. Algum comentário? Vocês ficaram com alguma vontade de perguntar alguma coisa? Não vou nem perguntar se tem dúvida, mas vocês têm vontade de perguntar alguma coisa. Bom, isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, na hora que vocês estiverem estudando, eu não sei se eu consigo responder, mas acho que eu pergunta pro Rafael, tá? É isso que eu ia falar. Fala presente aí, pessoal.